Santa e poderosa paz é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. A paz do Senhor a todos os ouvintes, a todos os irmãos e irmãs que encontram-se à escuta agora da Igreja Pentecostal Rádio Filho de Deus, Está no ar, a partir de agora, mais um programa, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Obrigado a todos os irmãos que aguardaram aí neste momento precioso para que nós pudéssemos aprender mais de Cristo nesta manhã. Como eu disse a todos os ouvintes, este programa é um programa totalmente voltado à palavra de Deus, para aprendermos do Senhor, porque a cada dia mais, irmãos e irmãs, nós devemos aprender de Deus para que nós possamos alcançar do Senhor a tua misericórdia e o teu perdão. E o que o Senhor mandou que eu viesse trazer a todos os amados ouvintes esta manhã é um tema bastante polêmico acerca do divórcio, aonde tem tido muita divergência de opiniões, cada um expondo o teu pensar, cada um expondo o que é melhor para si, vivendo de acordo com aquilo que quer viver. Mas nesta manhã eu venho trazer a visão bíblica acerca deste tema tão polêmico que é o divórcio e o segundo casamento. Será que Deus está de acordo com tais ações do homem? Será que é vontade de Deus que o homem e a mulher venham a se separar e constituir uma nova família? Nós vamos aprender hoje, na palavra de Deus, as respostas exatas para estes tipos de perguntas. Nós vamos aprender nesta manhã, na palavra de Deus. Separei aqui alguns versículos aonde o próprio Jesus chega a se posicionar acerca deste tema tão polêmico, a qual muitos têm distorcido, a qual muitos têm interpretado da maneira a qual agradam os seus próprios corações. Mas nesta manhã, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que me deu a direção desta palavra, eu venho esclarecer para os irmãos a verdadeira vontade de Deus na vida do homem e da mulher neste assunto tão polêmico. Deus instituiu o casamento como uma união especial entre o homem e a mulher que deve durar para sempre. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que durem para sempre a união matrimonial. No culto anterior, melhor dizendo, no estudo anterior, irmãos, eu trouxe para os irmãos, para as irmãs, um estudo acerca do casamento e como se manter um casamento abençoado na presença de Deus, para que não venha a se resultar no futuro divórcio. O que infelizmente tem acontecido porque muitos não têm dado ouvido à voz do Espírito Santo e têm dado ouvido à voz dos seus próprios corações. Muitos têm rejeitado os ensinamentos bíblicos para querer colocar acima de tudo ensinamentos de algumas pessoas, a qual dizem entendidos na palavra de Deus, mas que têm apoiado tal ato, mostrando-se então que não tem entendimento verdadeiro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos afirma que aquele que diz saber alguma coisa, mas porém nega os ensinamentos do Senhor, este tal nada sabe, mas delira acerca de questões.
Então, o verdadeiro homem sábio, instruído na palavra de Deus, é aquele que prega e vive de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Mas muitos têm colocado assuntos pessoais acima de tudo para dar legalidade a tal ação, a qual nunca foi favorecida, nunca foi vontade de Deus. Quantas pessoas têm pegado o contexto bíblico até mesmo para dizer: não, Jesus falou que se fosse por questão de imoralidade, poderia sim se divorciar e se casar de novo. Alguns têm pegado essa questão bíblica e aplicado de outra maneira, a qual claramente a palavra de Deus nos mostra em outros versículos que não foi a verdadeira posição a qual o Senhor se direcionou. Porque ali onde Jesus disse essas palavras, no livro de Mateus, capítulo 19, Jesus chegou sim a citar um processo de divórcio, né? Mas em momento algum ele deu ao homem ou à mulher o direito de um novo casamento. Porque se Jesus favorecesse a essa situação, as coisas estariam muito mais bagunçadas do que se encontra hoje. Porque o divórcio é abominável aos olhos de Deus, para que o homem e a mulher venham sentir a necessidade de lutar pelo teu casamento, de insistir para com Deus a favor do teu casamento, e não simplesmente se divorciando e se casando com outra ou com outro, que foi a colocação ali a qual Jesus trouxe para nós no livro de Mateus 19. Ele falou que aquele que se separar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casar com outra, este tal comete adultério. Mas aí nós analisamos bem esta palavra, pedindo a Deus a direção do teu Espírito Santo para não expor a vontade do nosso coração, mas para que a vontade de Deus fosse feita. Entendemos então que as palavras de Jesus ali, aonde essas palavras foram faladas por ele próprio, ensina ao homem que por motivo de traições ou por motivo de outras imoralidades sexuais, o homem tem sim, a mulher tem sim o direito de se divorciar, mas não pensando no segundo casamento. Foi o próprio Jesus que falou: aquele que se separar para se casar com outra comete adultério. Ou seja, nunca tem em mente um divórcio para um possível segundo casamento, porque este nunca foi o projeto de Deus na vida do homem. Vejamos aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, que diz assim: foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada também está cometendo adultério. Então o Senhor se mostrou totalmente contra o divórcio. Mas há situações a qual o divórcio é inevitável, ou seja, quando um dos cônjuges insiste na traição. Se um dos cônjuges chegar a uma infidelidade, o mais recomendável é o perdão. Mas infelizmente alguns não abandonam a prática e continuam cometendo coisas ilícitas, né, digamos assim, e pecando contra Deus e pecando contra seu cônjuge. Então o Senhor ensinou aqui que por este motivo pode se divorciar se o cônjuge insistir em cometer coisas que não convém que cometa, né? Porque o Senhor requer do homem e da mulher que se ache fiel
aos seus cônjuges, que se encontrem fiel a seus cônjuges. Mas a partir do momento a qual um deles não quer mais assumir esta responsabilidade de fidelidade, este compromisso de fidelidade, então o Senhor abriu uma exceção para o divórcio. Não que seja vontade de Deus, mas nunca foi, mas porque o homem insiste em lutar contra a palavra de Deus. Porque se o homem insiste em adulterar contra a tua mulher, ele já está indo contra os preceitos bíblicos e os mandamentos de Deus. Então, neste caso, o Senhor abriu uma exceção para que ocorresse o divórcio, mas nunca foi aberta uma exceção para um segundo casamento. Igual muitos têm falado, mas se a minha esposa me traiu, eu posso me casar novamente. Se o meu esposo me traiu, eu posso me casar novamente. Não. O melhor a se fazer é liberar o perdão. Mas quando, como eu disse, a situação começa a ficar insuportável, Deus, por misericórdia do homem e da mulher, permitiu então que se desse carta de divórcio para que viesse a viver só, mas nunca que viesse adquirir um novo casamento. Não é vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que tais pensamentos venham a passar sobre a mente de um homem ou de uma mulher. Porque desde o início o Senhor os fez macho e fêmea para se unirem e para serem ambos uma só carne. E quantas pessoas têm optado pelo divórcio por questões tão banais, por coisas tão pequenas? E por que tem optado? Porque tem colocado na tua mente e no teu coração um segundo casamento. Quantas pessoas já não lutam mais pelo teu matrimônio, pela libertação do teu marido, da tua esposa, porque colocou na mente: não, se não deu certo eu me caso novamente. Não, se não está indo adiante, então eu não tenho problema, eu me separo dessa e me caso com outra. E isto nunca foi a vontade de Deus, que o homem venha a pensar em uma nova união. Mas a vontade de Deus é que somente a morte venha separar o homem e a mulher. Assim como foi no início, assim como nós vemos também, antigamente, as união conjugal eram realizadas à base dessa promessa. O matrimônio conjugal era realizado à base dessa promessa. Se o homem prometesse à mulher lhe ser fiel na alegria ou na doença, na tristeza, na saúde, em tudo quanto é situações. E então era realizado o matrimônio. E ao final de tudo aquilo era dito: até que a morte os separe. Porque na verdade esta é a vontade de Deus, que somente a morte possa separar a esposa do teu esposo e a esposa do teu esposo, né, irmãos? Então que nós venhamos assim a olhar a visão bíblica não de acordo com aquilo que agrada a nossa carne, mas para aquilo que ela verdadeiramente foi escrita. Porque muitos têm olhado a palavra de Deus para satisfazer os teus desejos, procurando brechas para satisfazer a vontade do teu próprio coração, obedecer à voz do teu coração, quando na verdade a palavra de Deus nos ensina em todo momento a dar ouvido à voz de Deus e não à voz do nosso coração. Porque a voz do nosso coração nos direciona sempre a tomar decisões a qual nunca foi a vontade de Deus, porque as piores coisas procedem do coração humano, diz a palavra de Deus. Então vamos pedir ao Senhor, irmãos e irmãs, que abra a nossa mente e o nosso entendimento
para que nós possamos compreender a palavra de Deus não conforme aquilo que nós queríamos que ela fosse, mas conforme o que ela verdadeiramente é. Porque nós estamos aqui para obedecer às palavras de Jesus e não para colocar as nossas palavras ou os nossos preceitos acima da Bíblia Sagrada. Então vemos aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então aqui você observa, na primeira colocação, o casamento deve ser honrado por todos e não colocado como algo descartável, igual muitos casamentos hoje têm sido descartável, né? Apenas 6 meses, 1 ano de casamento ou ainda menos, muitos têm se divorciado, mas têm se divorciado por acreditar que pode constituir um novo lar. Irmãos, o coração do homem é tão enganoso, assim diz a palavra de Deus, que muitos usavam a desculpa de uma possível traição para poder se chegar a um divórcio. Antes, pastores, diziam que o irmão podia se casar se fosse traído, podia se casar novamente. Mas hoje nós vemos que nem isso está sendo suficiente para o homem, porque a cada dia mais o desejo pecaminoso do homem está falando mais alto em tuas vidas, de modo que hoje muitos nunca nem foram traídos, e já se encontram-se em um novo matrimônio e se dizendo que Deus abriu exceção para que ele viesse se casar novamente e ainda ser pastor e ainda ser ministro, da palavra de Deus. Ou seja, a cada dia mais a devassidão do homem o tem feito pecar contra Deus, o tem feito adulterar a palavra de Deus. Quando na verdade a vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é que todos venham lutar por teus casamentos e não fazer como se fosse algo descartável, como se pudesse se desfazer rapidamente desta união por um simples desentendimento, por uma simples questão. Hoje muitos já não querem mais pagar o preço, mas estão optando por um segundo casamento. E isto, irmãos, não é e nunca foi vontade de Deus. E isto com certeza tem afastado muitos homens e muitas mulheres de Deus, por querer colocar os desejos dos teus próprios corações acima das bases bíblicas. Então vamos ver, como eu disse a vocês, vamos ler aqui claramente no livro de Mateus 19, versículo 3 ao 9. Mateus 19, versículo 3 ao 9, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele, de Jesus, meus irmãos, para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se ajuntarão e se tornarão uma só carne. Assim já não serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Irmãos, vamos dar uma pausa aqui para nós refletirmos aqui, daqui até onde foi lido para cima. Você vê que nunca foi vontade de Deus que o homem viesse a se separar da tua mulher. O próprio Jesus falou: não tendes lido que no princípio Deus os fez homem e mulher para se ajuntarem e se tornarem uma só carne? Assim já não serão dois, mas sim uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Observe bem, o divórcio é feito pelo homem. Então nós vemos que se Deus uniu, o homem não é capaz de separar. Ainda que lhe foi dado carta de divórcio, continuam sendo os dois uma só carne, até que a morte os separe. A lei do homem não é o suficiente para desfazer aquilo que Cristo estabeleceu. Porque, primeiramente, irmãos, é a palavra de Deus. Primeiramente, é os mandamentos de Deus. E o homem não tem o poder de apagar o que está escrito ou de mudar o que já foi colocado para ser obedecido. Então, ainda que o homem queira passar por cima das regras de Deus, isto não lhe foi concedido. E nós vemos aqui, perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim no princípio, ou seja, nunca foi vontade de Deus que o homem se divorciasse de sua mulher. Então você observa nesta colocação aqui, a qual o próprio Jesus citou, que o divórcio é apenas a consequência da dureza do coração do homem. Quando, na verdade, a vontade de Deus é que ambos não se separem, mas que vivam até o fim de suas vidas como marido e mulher. Uma vez unidos, sempre unidos. Uma vez casado, sempre casados. Então é uma questão a qual nós devemos pedir direção de Deus ao tomar tal decisão. Nunca pensando num segundo casamento. Igual muitos têm casado, mas já pensando-se numa futura separação. Ah, se não der certo, quantas vezes nós temos ouvido, né, irmãos, irmãs? Se não der certo, não tem problema. Eu me divorcio e me caso de novo. Ah, eu vou até onde dá certo, até onde a vida nos levar. No momento que não der certo mais, eu me divorcio e me caso de novo. Mas saiba que isto não é do agrado de Deus. E nesta colocação bíblica, a qual onde nós lemos, você tem o direito de escolher entre seguir a dureza do teu próprio coração ou seguir a vontade de Deus. Porque eu creio que todo servo e serva de Deus é para obedecer e fazer a vontade de Deus. Eu creio que todos a qual aceitaram a Jesus é porque tem no teu profundo o desejo de salvação, de fazer verdadeiramente a vontade de Deus para que ao findar desta vida você possa alcançar aquilo que Cristo tem preparado para você, né? A tua salvação. Mas para alcançar a salvação, em todo momento a palavra de Deus nos ensina a abandonar as nossas manias, as nossas práticas, nosso desejo, as nossas cobiças, para fazer a vontade de Deus. Porque o próprio Jesus também chegou a citar: aquele que quiser seguir após mim e não entristecer
a pais, mães, irmãos, esposas, esposos, familiares, né, de um modo geral, e muitas pessoas más, e não aborrecer até mesmo a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. O próprio Jesus falou: aquele que não estiver de acordo em obedecer a minha palavra, mesmo que isso custe renúncias difíceis, né? Este não pode ser discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que coloca a vontade de Deus acima das suas próprias vontades, ainda que isto venha machucar a tua carne, ainda que isto venha entristecer a tua vida, porque o próprio Jesus falou: aquele que não aborrecer a tua própria vida por amor a mim, por amor à minha palavra, este tal não pode ser meu discípulo. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando Jesus respondeu às pessoas que ali lhe perguntavam, algumas vezes seus discípulos, outras vezes os próprios fariseus, lhe faziam perguntas acerca do casamento, Jesus claramente falou que a vontade de Deus é que homens e mulheres, maridos e esposas, venham estar unidos até o fim de vossas vidas. Essa foi a colocação de Jesus. Mas como os discípulos ali, as pessoas, os fariseus insistiam com ele: mas então por que Moisés deu carta de divórcio? Já que é vontade de Deus que o homem e a mulher vivam juntos até o fim de tuas vidas, então por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus respondeu a eles: pela dureza do coração do homem. Ou seja, agora eu lhe pergunto, irmãos e irmãs, você quer viver de acordo com a vontade de Deus para ser salvo? Ou você quer lutar contra a vontade de Deus pela dureza dos seus próprios corações? Muitos têm buscado facilidades, né? Muitos têm buscado coisas que agradam o teu coração, bases bíblicas a qual vem agradar o teu coração, quando na verdade o nosso objetivo nesta terra, nesta vida, não é agradar o nosso próprio coração, mas agradar a Deus. E como muitos pastores têm perdido este foco, têm liberado na igreja coisas a qual Cristo nunca liberou. Porque muitos chegam a se perguntar: se verdadeiramente o divórcio não é aprovado por Deus, então por que muitas igrejas deixam que homens e mulheres divorciadas e no segundo casamento, no terceiro, no quarto, né, venham estar em comunhão, tocando na carne e no sangue de Cristo e ainda fazendo a obra? Esta pergunta, irmãos, muitos têm feito até a si próprio. Por quê? De divergências de doutrinas. Por quê? De tanta divergência de ensinamentos. O porquê que as igrejas têm liberado essas coisas, essas práticas? Mas se você for observar, meu irmão e minha irmã, para todo tipo de pecado, infelizmente, já existe uma denominação que o aceitem e o aprovem. Ou seja, o dever ao qual Cristo colocou para nós é acolher o pecador, mas jamais o pecado. Porque Ele é o Deus que ama o pecador, mas porém que abomina o pecado. Ou seja, o Senhor quer que cada um venha se arrepender das suas más obras para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, abandonando as suas velhas práticas. Mas hoje você observa que existe diversidade de doutrina, diversidade de ministérios. E o porquê disso? Diversidade de ensinamentos. Para que
muitos venham errar o caminho. Porque uma vez que é aberta tantas denominações que aprovam tantos tipos de pecado, o homem já não aborrece mais a tua própria vida e nem tampouco se renuncia a si mesmo. Como a palavra de Deus diz, renuncia o homem a si próprio. Após isso, tome a sua cruz e siga após mim. Em outra colocação ele falou, aquele que não aborrece a tua vida não pode ser meu discípulo. Então, com tantas diversidades de doutrina, o homem já não tem se renunciado mais. As mulheres já não têm se renunciado mais, mas têm escolhido lugares aonde possam estar cometendo teus pecados, sem querer se desfazer deles. Observa bem, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo que a Bíblia condena, existem denominações que apoiam. Se Deus proíbe o divórcio, há denominações aonde o divórcio já se tornou uma prática comum. Se Deus abomina a mentira, já há denominações aonde a mentira virou algo comum. Se Deus abomina a vaidade, a lascívia, já existe denominações aonde a vaidade e a lascívia é algo comum. Então, tudo que a palavra de Deus condena, hoje você vê dentro de muitas igrejas. Por quê? Para que venham fazer muitos errar o caminho de salvação. O caminho a qual verdadeiramente conduz à vida eterna. Então, cabe a nós examinar a palavra de Deus, irmãos, conforme ela é, para que não venhamos nós a ficar enganados e a nos perder em meio a tantas liberações, em meio a tantas corrupções, porque a palavra de Deus nos ensina a fugir da corrupção do mundo. E isto é uma corrupção. Pastores hoje, muitos, têm pregado para agradar o coração do homem. Têm pregado palavras a qual agrada a carne do homem. Mas grande ira o Senhor tem desses, porque o interesse de Deus é a salvação das almas. E Ele chegou a nos ensinar, por meio do ministério do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e de tantos outros. Irmãos, não tenhas cuidado da carne com suas concupiscências, ou seja, com seus desejos e cobiça. O Senhor não é interessado no cuidado com a carne, né? Satisfazer a carne, satisfazer os desejos do coração, não. Mas o desejo de Cristo é que nós venhamos a lutar contra os desejos da carne, contra as vontades do nosso coração, para que possamos alcançar a promessa de Cristo. E como Jesus está voltando, irmãos e irmãs, para levar os seus, Satanás tem agido intensamente, usando aqueles a qual tem dado lugar, para fazer com que muitos venham errar o caminho de salvação. Mas tem errado o caminho de salvação pela dureza de seus próprios corações. Igual o próprio apóstolo Paulo chegou a citar, eles falam de liberdade, sendo eles mesmos cativos, pois estão ainda em pecado. E ali ele também chegou a citar que deste número muitos têm entrado em casa de pessoas nécias,
e as tem levado pelas suas cobiças e pelos seus desejos. Ou seja, muitos têm atraído multidões e multidões pelas liberações, falando de liberdade quando na verdade eles estão presos no pecado, prometendo a liberdade a qual eles não são capazes nem mesmo de ministrar. Mas tem usado de engano e muitos têm sido levados após esses falsos doutores pelas durezas dos seus próprios corações e pelas cobiças dos seus próprios pecados. Porque a palavra, irmãos e irmãs, que agrada a Deus, não é aquela que agrada a si próprio. Muitas vezes machuca a tua carne, porque o próprio Jesus assim falou. Uma certa feita, aonde ele pregava, multidões começaram a se levantar e se retirar do local onde Jesus estava pregando. E Pedro levantou, olhou para Jesus e falou: Jesus, as pessoas estão indo embora. As palavras que o Senhor tem pregado, Jesus, são muito duras. Jesus olhou para Pedro e disse: vai com eles, Pedro. Pedro olhou para Jesus e disse: não, Jesus, embora são palavras duras, mas eu sei que são palavras de vida, palavras de salvação. Ou seja, muitos não querem ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, da maneira a qual ela verdadeiramente é, porque machucam o teu eu, machucam os teus próprios desejos, as tuas próprias cobiças, os teus próprios interesses. E muitos têm acreditado naquilo que quer acreditar, porque esta é a vontade dos teus corações. Mas nós vemos aqui muitas coisas o homem pratica não por vontade de Deus, mas pela dureza de seus próprios corações. Então nós vejamos aqui no livro de 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E quantos têm ignorado esta palavra hoje, pela situação a qual estão vivendo? Irmãos, irmãs, se vocês estão em pecado, pelo menos reconheça o teu pecado e peça a Deus misericórdia. Mas não fale que Deus está apoiando o teu pecado, não, irmãos. Não se conforma com o erro, não. Se você encontra-se nessa situação, pelo menos dobra o teu joelho e reconheça a tua miséria e o teu pecado diante de Deus e peça ao Senhor uma providência, uma direção. Mas não se engane com falsos discursos, não. Não se engane com falsas palavras, não. Não se deixe levar, irmãos, pelas doutrinas mentirosas, a qual diz que Cristo quer somente teu coração e que as demais coisas não importam. Não, irmãos. Reconheça o teu pecado e peça a Deus misericórdia, se humilha. Muitos não têm se humilhado e o pior de tudo, têm distorcido o evangelho, dizendo que isto não se aplica mais aos dias de hoje. Irmãos, observe aqui, nós estamos lendo colocações bíblicas a qual foram citadas no Novo Testamento. E quantas pessoas têm falado: não, mas Jesus falou que eu poderia me casar. Jesus falou que poderia ter um segundo casamento, está escrito lá em Mateus 19, e tem ignorado os demais contextos bíblicos. Irmãos, pare para refletir agora comigo. Se o apóstolo Paulo tinha comunhão com Deus, o que nós temos a certeza que ele tinha, pelas palavras a qual ele pregava e pelo modo de vida a qual nos ensinou, era homem de Deus.
Será que ele iria contradizer um ensinamento a qual Jesus deixou? Será que ele iria adulterar as palavras de Deus? Igual muitos têm focado somente no capítulo 19 de Mateus. Ah, mas eu posso me casar assim se eu tiver sido traído. Ah, mas lá Jesus falou que eu poderia repudiar se fosse por causa de prostituição, se fosse por causa de imundícias, pecados assim, eu poderia sim me divorciar. Foi Jesus que falou que eu poderia me casar. Muitos têm debatido nesta tecla, até mesmo com ignorância, rejeitando a palavra da verdade, não aceitando nenhum tipo de correção. Mas agora eu te pergunto, irmãos, apóstolo Paulo foi usado por quem? Quem inspirou as escrituras a qual o apóstolo Paulo nos deixou? Não foi o próprio Jesus? Não foi o próprio Espírito Santo? Nós vimos, irmãos, que um evangelho completa o outro. Você pode observar que todos os evangelhos começam uma história e às vezes ela não está tão completa, e no outro evangelho a qual você lê, ela já está mais completa, de modo mais claro a nossa compreensão. Em uns você vê até a metade em uns evangelhos, e quando você passa para o outro evangelho você já vê aquela palavra mais completa, porque elas não foram escritas para contradizer uma a outra não, mas elas foram escritas para complementar umas às outras, para que não venha ficar sombra de dúvidas para o homem pecar contra Deus. Então agora eu te pergunto, se você ver aqui nas palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7:39, ele está falando que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ele está livre para se casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Ou seja, cuidado com o jugo desigual, o qual eu disse para vocês na palavra, no ensinamento, a qual eu trouxe quarta-feira passada. Eu falei acerca do jugo desigual, do irmão não se misturar com mulheres estranhas, e da mulher não se misturar com homens a qual não servem a Deus, e assim por diante. Não se ponha em jugo desigual. Eu ensinei para vocês e mostrei na Bíblia no ensinamento passado. Então aqui está complementando a palavra de Deus. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Ou seja, pode se casar novamente quando um dos cônjuges venha a falecer, mas não se pondo em julgo desigual, porque também é uma transgressão aos mandamentos de Deus. Então, mais uma vez, eu venho trazer essa reflexão para vocês. Apóstolo Paulo estaria aqui, então, contradizendo o que Jesus falou? Com certeza não. Porque quem inspirava ele a pregar essa palavra era o próprio Jesus, era o próprio Espírito Santo, era o próprio Espírito de Jesus. Então, como ele iria desfalar aquilo que Jesus falou? Igual muitos têm falado, não, mas Jesus falou que eu posso. E como que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que você não pode? Será que ele está contradizendo? Não, ele está esclarecendo para que não venha ficar sombra de dúvida acerca daquilo que foi citado por Jesus anteriormente. Um complementou a palavra do outro, e aqui ele mostrou que somente a morte, não o divórcio, mas a morte pode separar homem e mulher. Está claro, meus irmãos? Ignore quem quiser ignorar, mas a palavra de Deus é esta e a vontade de Deus é esta. Então vejamos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 7, 10 e 11. Diz assim: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém vier a se separar, que não se case, ou que se reconcilie com teu marido, e que o marido não se aparte de tua mulher. Mais uma base bíblica para esclarecer aqueles que ainda têm dúvidas.
Alguns têm falado assim, olha, apóstolo Paulo aqui abriu novamente uma exceção para o divórcio. Muitos têm pegado este contexto bíblico e falado isso, irmãos. Aqui ele falou, ó, se porém vier a se separar, mas observe bem, aqui apóstolo Paulo não abriu brecha para um divórcio ou um possível segundo casamento, não. Ele apenas esclareceu ainda mais, como eu disse a vocês, uma palavra esclarece a outra e nunca contradiz, apenas complementa. Então veja, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do teu marido. Se, porém, vier a se separar, que não se case novamente. Tá vendo só, meus irmãos e minhas irmãs? Ele trouxe primeiro que não era a palavra dele, mas ensinamentos de Deus, que a mulher não se aparte do marido e nem tampouco o marido aparte da mulher, né? Ambos têm que viver unidos. Ele falou, não digo eu, mas eu venho trazer um ensinamento de Deus. Então, novamente, esclarece aquilo que está lá em Mateus 19. Ele veio esclarecer o que estava escrito lá, a qual muitos ainda têm dúvida. E ele diz, se porém vier a se separar, que não se case novamente. E se não der conta de viver só, que se reconcilie com teu marido. E que o marido não se aparte de tua mulher. Então não foi aberta exceção bíblica para um segundo casamento. Não foi aberto brechas para um segundo casamento enquanto um dos cônjuges ainda for vivo. Se você se separou, mas eu não dou conta de viver só, para estar de acordo com a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus e tendo comunhão com Deus, é necessário que você venha se reconciliar com o seu primeiro cônjuge. Ou então, que não se case mais, que fique só. Este é o ensinamento a qual o apóstolo Paulo trouxe, mas ele disse, não ordeno eu, mas o Senhor, para esclarecer. E como que o próprio Senhor estaria desfalando aqui o que ele falou lá em Mateus 19? Seria impossível, né, meus irmãos? O nosso Deus não é Deus de confusão. Então, aqui ele trouxe mais clareza para que o homem não venha errar o caminho de salvação e nem ser levado por doutrinas mentirosas e enganosas. Então, veja que Malaquias 2,16 diz assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Claro, né, meus irmãos? Está bastante claro. Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Então, irmãos e irmãs, de focar lá no Mateus 19, né? Mas eu posso. Não, você não pode. Se você praticar, você está pecando contra Deus. Melhor dizendo, poder até pode, né, irmãos? Mas ter comunhão com Deus fica difícil. Porque o apóstolo Paulo também chegou a dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Ou seja, eu posso fazer todas, mas como homem e mulher de Deus, nem todas as coisas nos convêm. Ou seja, lícito, se você for olhar pelo dicionário, a palavra lícito está em conformidade com a lei, né? O que é permitido, o que se pode fazer, o que está em conformidade com a lei. É isso que você vai encontrar lá no dicionário, o que significa a palavra lícito. Ou seja, ainda que esteja em conformidade com a lei do homem, nem todas as coisas nos convêm a homens e mulheres de Deus. Porque se nós somos olhar pela lei simplesmente do homem, né? Igual o divórcio hoje se tornou algo bem comum. Mas se nós formos observar, a lei do homem também diz que pode se matar em caso de legítima defesa. E tantas coisas mais, a qual eu não vou citar para não dar polêmica, né, meus irmãos? Mas tantas coisas que a lei tem favorecido
e está em contradição com o Evangelho. E muitos têm falado, não, mas Pedro falou, né? Que o Jesus falou a Pedro que o que for ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Então, quando se desliga, automaticamente no céu também foi desligado. Irmãos, isto se aplica a outra questão. Isto se aplica à disciplina na igreja do Senhor. Porque esta palavra foi dirigida a Pedro no momento a qual o Senhor passava a ele a responsabilidade de ser um pastor, de ter um lugar, unir o povo para ensinar a palavra de Deus. Então ele falou, Pedro, o que desligar na terra, o que você desligar na terra será desligado no céu, mas o que você ligar aqui será ligado no céu. Ele quis dizer acerca de desligar um membro e de ligar um membro, ou seja, irmãos, acerca da doutrina. Se um pastor falou algo, aquilo que ele falou foi firmado por Deus, não em contradição com o Evangelho, porque o pastor não é mais que Deus, de maneira alguma. Então, se Deus falou que não, é não e ponto final. Não adianta o pastor falar, não, eu digo que você pode casar de novo, mas a palavra de Deus está dizendo que não. Essa colocação bíblica, a qual eu disse para vocês, está sendo trazida acerca de organização na casa de Deus. Ou seja, se um pastor tomou uma decisão, o irmão está em falha, irmão, tanto tempo você vai ficar em disciplina porque você não está apto a fazer para Deus, até que você se conserte. Então, se o irmão querer fazer na marra, ele foi automaticamente desligado por Deus, porque ele está em contradição à palavra de Deus. Então, foi essa colocação. Se o pastor falou, está firmado. Ainda que o membro queira passar por cima, igual muitos não têm aceitado, né? Não, meu pastor me disciplinou, não tem problema, eu vou para a igreja do outro lá e lá eu estou em comunhão. Você está desligado por Deus, porque você está em contradição à palavra de Deus. Então, Deus não deu direito ao homem de passar por cima da tua palavra. Então, se o pastor estabelecer algo a qual Cristo nunca liberou, Deus não está com ele. Porque Deus não deu o direito do homem passar por cima, mas deu o direito do homem repreender, exortar e ensinar quem com toda longanimidade e doutrina. Viu, irmãos? Então, ainda que a igreja lá permite, se Deus não aprovou, como a palavra de Deus traz para nós que não foi aprovado por Deus, essa questão a qual nós estamos tratando nesta manhã aqui, que é acerca do divórcio, não adianta ir lá para o ministério tal, onde você pode, porque você está sem comunhão com Deus. Porque não é a igreja que está proibindo. Igual muitos falam, não, na igreja lá eu não posso fazer nada porque eu me encontro nessa situação, mas na outra lá eu posso. Mas você não tem comunhão com Deus, porque isso não é regra de ministério, não. Isto é regra da Bíblia. Isto é ensinamento de Deus. Então, se você passar por cima pela dureza do teu coração, pelo menos o conhecimento da verdade você já tem. Ainda que você queira endurecer para não aceitar. Mas a palavra de Deus, ela é clara e direta. Não use apenas um versículo para querer encaixar o teu pecado e se fazer de certo, não. Mas reconheça o teu pecado e leia todos os contextos bíblicos. Leia a Bíblia, irmão. Leia os ensinamentos de Deus capa a capa, para que você não venha ficar perdido por um versículo. Igual muitos têm pegado um versículo, mas aqui diz. Irmãos, leia a Bíblia por completo, porque como eu disse a vocês, um versículo, um livro, um evangelho complementa o outro, para que não venha ficar engano e nem dúvidas na vida do homem, para que ele possa chegar à salvação. Vamos ler aqui no livro de Marcos 10, capítulo 1 ao 12, que diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão,
Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele os ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Jesus respondeu: o que disse Moisés a vocês? Responderam os fariseus: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Quando já estavam em casa, os discípulos novamente o interrogaram sobre esse assunto. E Jesus lhes respondeu: todo aquele que se divorcia de sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela também se divorciar e se casar com outro, estará cometendo adultério. Tá vendo só, irmãos? Olha o livro de Mateus sendo complementado aqui, ó. Ó, Mateus 19 sendo complementado aqui no livro de Marcos 10. Para que não venha ficar sombra de dúvidas. Nosso Deus é fiel e é o que mais zela pela tua salvação. Então observe bem. Segundo casamento, em nenhuma hipótese foi aprovado por Deus. Uma vez que o homem sabe que não é aprovado o segundo casamento, com certeza ele vai valorizar mais o primeiro. Uma vez que o homem sabe que não está em conformidade com a palavra de Deus o segundo casamento, com certeza ele vai zelar mais pelo teu primeiro. E é justamente por isto que Jesus não se colocou a favor de um segundo matrimônio. Porque se alguém alegar que a palavra de Deus favorece, está entrando em contradição com a Bíblia. Muitos que têm usado lá em Mateus 19, o que pode me responder acerca de Marcos 10, acerca de Romanos 7, acerca de Coríntios 7? Será que todos os outros itens então estão errados? Ou será que não foi você que teve uma compreensão errada da palavra de Deus? Será que ali Deus iria ensinar uma coisa, Jesus ia passar uma coisa e depois mandar os teus apóstolos passar outra? Será que numa colocação Jesus aprovaria e depois ele mesmo desaprovaria? Irmãos, muitos estão tendo discernimento errado da palavra de Deus. Por quê? Por causa do desejo e da cobiça de seus próprios corações. Se fosse permitido um segundo casamento, Deus não teria ensinado uma série de cuidados com o primeiro casamento, igual eu citei para vocês no estudo anterior, na quarta-feira passada. Se fosse necessário o terceiro, quarto casamento, se fosse permitido, melhor dizendo, Deus não ensinaria o homem a cuidar tanto do primeiro para que não viesse a se acabar. Então, não é, irmãos, irmãs, do agrado de Deus, um divórcio. Deus ensina o homem diversas vezes na tua palavra para que a união conjugal não venha se acabar num divórcio. Ele usou teus apóstolos
Ele usou teus homens, ele usou, né, diversas maneiras para nos ensinar a não chegar a um divórcio. E se ele mesmo nos ensinou a não chegar, como ele aprovaria? Então fica aí, né, irmãos? A palavra de Deus para a tua meditação. Vejamos aqui no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Romanos 7, versículo 2. A mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Romanos, capítulo 7 ainda, versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido for vivo, será chamada adúltera. Se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E se vier a se casar com outro, não será chamada adúltera. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não foi abolido por Deus aquela promessa até que a morte o separe. Essa é a vontade de Deus. Muitos têm ensinado errado. Pessoas que se graduaram tanto, né? Dizem que se graduou tanto na palavra de Deus, com tantos cursos, mas eu creio que se ensinam errado é porque perderam o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que a letra mata e o Espírito vivifica. E muitos, por fazer cursos teológicos, já distorcem este ensinamento, já tem outra visão, mas esta é a palavra de Deus. E é por esta palavra que nós seremos salvos, mas é por ela também que muitos podem ser julgados e condenados. Ela tem o poder de te salvar e ela tem o poder de te condenar, a Bíblia Sagrada. Se você der crédito, ouvir, bem-aventurado é você. Se, porém, rejeitar, no dia do juízo, o próprio Deus prestará contas contigo. Quem somos nós para julgar? A palavra de Deus é que julga, ela é que mostra o que é certo e o que é errado. Então ela mesmo julga se o caminho que você está trilhando está certo ou está errado, se você vai à vida eterna ou se você vai perecer eternamente. É a palavra de Deus que julga. Muitos têm falado, quem pode julgar? Muitos pastores têm julgado, falado que se fizer isso vai para o inferno, se fizer aquilo vai para o inferno, se fizer aquilo outro. Quem é o homem para julgar? Eu concordo. O homem não é ninguém para julgar outro homem, porque todos nós somos sim falhos, mas porém temos que lutar para nos consertar e não nos deixar levar pela prática do pecado. A palavra de Deus ali em João ensina reconhecer, confessar e largar a prática do pecado. Então não é o pastor, não é a igreja que julga ou que condena, mas a própria palavra de Deus é que julga os teus atos e lhe mostra o caminho a qual você está trilhando, salvação ou condenação. Amém, irmãos? Então fica aí para vocês nesta manhã este ensinamento a qual o Senhor me usou para trazer
a todos os ouvintes. Não pensei bem que iria sair desta forma, mas Deus fala como Ele quer, da forma que Ele quer. Deus me usou da forma a qual Ele achou necessário para que os olhos de muitos possam ser abertos pela palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que você possa reconhecer a tua falha, conhecer os teus pecados e se humilhar. Não se conforme com a prática do pecado, mas confessa e as deixa. Amém? Fica aí a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs que acompanharam esse estudo. Quem se despede agora é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Fiquem todos com a doce e poderosa paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima quarta-feira, a este mesmo horário, 10h30 da manhã, com este programa maravilhoso, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Deus. Lembrando os irmãos que às 12 horas, Pastor Eduardo não poderá estar orando ao vivo. Eu estarei colocando uma gravação, porque estou aqui no estúdio e vou estar colocando uma gravação